Esse aqui é o desafio da semana. Fiz essa peça, representei este vestido aqui. Vou contar como eu fiz e também vou reagir aos looks do pessoal que participou. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e vamos para mais um desafio da semana. Hoje vai ser um pouco diferente, eu já deixei adiantado aqui todo o croquis e eu vou falar só da peça. Sim, dá tempo de eu explicar como eu fiz o vestido, como eu representei e também dá tempo de eu comentar um pouco mais sobre o vestido, a representação de todo mundo que participou do desafio. Então, o que eu estou fazendo aí no vestido agora, ó, é essa parte principalmente que eu tô fazendo, que é a da parte do vestido de baixo, é uma coisa que a maioria dos participantes, não é que erraram, mas ficou um pouco esquisito, porque fizeram um risco, vocês vão ver, eu vou pontuar isso em cada um, e na verdade você tem que dar uma distancinha entre o risco da saia de fora e o risco da saia de dentro, para parecer que são dois tecidos, para parecer que é um tecido em cima do outro. Se você fizer uma linha de fora a fora, vai às vezes dar a sensação de que é um recorte e que não é um tecido por cima do outro, certo? A primeira coisa é essa. Agora eu vou contar o que eu estou fazendo aí no meu vestido. Bem, estou passando um fundo, eu tô fazendo de lápis de cor, porque a maioria de vocês me pedem e me falam que o único material disponível aí é o lápis de cor, então eu resolvi fazer de lápis de cor também para mostrar essa técnica de renda e transparência com lápis de cor. Então eu fiz um fundinho claro e aí eu venho fazendo o desenho da renda por cima desse vestido, antes de luz e sombra, antes de mais nada, faço chapado mesmo. E nesse caso aí, a renda, eu não faço exatamente igual ao vestido, como vocês podem observar aí com a referência do lado. Eu faço, sim, aleatoriamente. Eu tento fazer pelo menos o tamanho um pouco igual quando tem referência. Quando não tem referência, aí eu faço, sim, formas aleatórias. A única coisa que eu respeito é o tamanho, porque tem renda de todo tamanho. Então, se eu quero representar uma renda miúda, eu faço pequeno. Se eu quero representar uma renda maior, eu faço um pouco maior, obviamente. Enquanto eu faço toda essa textura, então, de renda no vestido, eu vou explicar um pouquinho da transparência. Se você reparar lá em cima, ali no ombro, eu fiz o braço por trás do vestido e aqui embaixo eu fiz a perna com uma meia calça horrorosa, depois eu vou falar dela. Também fiz por baixo do vestido, então precisa ter essa transparência para dar a sensação mesmo do que é realmente o vestido. Como eu fiz? Eu fiz normal, pintei com lápis de cor normal, como se não tivesse o tecido. Depois eu passei um pouquinho de borracha para suavizar um pouco, para não ficar também muito evidente. Porque se eu deixo da cor que tá a pele mesmo fora do vestido, na hora que eu colocar a cor no vestido vai ficar um pouco mais escuro o braço. E aí não vai parecer transparência, vai parecer uma estampa. Então sempre tem que ser mais claro do que o que estiver fora da transparência. Por exemplo, ali o ombro, o que tá fora, né, do vestido, tá mais escuro do que tá dentro. Tem que ser sempre assim para dar essa sensação de transparência. Se você ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que às vezes eu falando fica um pouco confuso para algumas pessoas. Deixa nos comentários que eu respondo direitinho, tá bom? Agora vamos para a luz e sombra dos movimentos. Para dar a sensação de movimento bom, é muito importante essa hora da luz e sombra. Eu vejo que a grande maioria das pessoas erram ou pecam por menos. É um gosto meu ter bastante contraste no desenho, principalmente nessa parte do movimento do tecido, mas é onde que dá a sensação mesmo de movimento e fluidez, é essa questão da luz e sombra. Então eu gosto de puxar pro tom escuro um pouco, que foi o que eu fiz nesse vestido, mas se você não gosta, não precisa, por exemplo, usar o preto que nem eu usei, usar um marrom escuro. Você pode fazer essa luz e sombra sem tanto contraste, mas que fique parecendo um movimento. O que eu vejo é que as pessoas acabam fazendo pouco, usando pouco desse artifício da sombra, e aí acaba não dando a fluidez e o movimento real do tecido. A gente pode exagerar um pouco mais no desenho, porque é desenho, então para parecer um pouco mais real, dá para dar essa forçadinha. Veja que no exemplo não tá tão contrastado quanto eu fiz, mas essa é uma característica do meu desenho. Só que o que eu vejo é que as pessoas não respeitam nem o mínimo, entendeu? Vai bem de levezinho, porque eu acho que por conta do medo mesmo. Então, o que eu indico pra vocês é treinar bastante pra perder o medo. Fazer teste até encontrar a sua medida. Eu fiz vários testes e a minha medida é essa, com um contraste alto. Então, eu começo com um tom escuro e vou clareando até chegar na cor do vestido.
tecido. Vou fazendo esse degradezinho, que é o que dá todo o movimento, toda a graça, a fluidez do desenho. E isso fica bem evidente quando é um tecido, um vestido grande, por exemplo, que eu vou deixar aqui marcado, o que eu fiz do Oscar, que dá pra ver bem a diferença dessa luz e sombra nesse tipo de desenho. Então é importante você treinar isso, e o que eu vi dos participantes é que boa parte deles acabou ficando com medo. Eu sinto que não é porque não sabe, porque vocês colocam um lugarzinho certo. Eu sinto que vocês têm medo de aumentar essa intensidade da sombra. Então, se arrisca, tenta, não tem problema se ficar ruim, se ficar errado, porque daí vocês vão saber aonde é o seu limite do teu gosto. Tem que respeitar o seu gosto, o seu limite sim, mas também tem que respeitar o que você quer passar com a sua roupa. As pessoas precisam entender, principalmente se você não for só ilustrar. Se você for ilustrar, tudo bem. Agora, se você for fazer uma criação, as pessoas precisam entender que tipo de tecido é aquele que você tá querendo dizer. Então, na representação da luz e sombra e do movimento, é onde você vai dizer se é um tecido fluido ou se não é um tecido fluido. Porque se você pensou num vestido com tecido fluido e a pessoa entender que é feito com tecido mais grosso, vai ficar diferente do que você criou. Também é por isso que existe ficha técnica, né, gente? Mas vamos pensar que você é um estilista de loja, por exemplo, e não tem ficha técnica. Então você tem que deixar claro ali no movimento do seu croquis qual é o tipo de tecido, certinho? E aí você vai colocando um pouco do seu gosto pessoal. Mas acho que vocês vão entender melhor na hora que eu for falar do povo, do pessoal que participou do desafio. Eu vou falar exatamente onde poderia melhorar e você vai conseguir entender melhor o que eu tô querendo dizer, que é gosto e o que faltou para entender o tipo do tecido. É muito importante também que a renda tenha uma sombra, para ela se projetar para cima e parecer renda e não parecer estampa. Então, por isso que eu faço um tom acima do vestido que eu pinto. E também, no meio ali, eu coloco um pouco de sombra para dar esse relevo. Então, não pode ficar parecendo estampa, e sim algo com relevo, né? 3D não chega a ser um 3D, mas que tenha relevo. A mesma coisa o babado lá em cima e a mesma coisa o movimento. Então, a sua autoanálise do seu desenho vai ser assim: será que tá parecendo um relevo ou será que tá parecendo uma estampa? Se tiver parecendo uma estampa, tanto a parte de cima ali da sobreposição quanto a transparência, os movimentos e a renda, tá errado. Tem que dar volume. Então, o que dá volume nisso, o que faz tirar do plano pra dar uma saltada assim, é a sombra. Tenha em mente isso daí. Mas eu vou explicar melhor nos desenhos que vocês vão ver. Então é isso, gente. Assim que eu represento renda com lápis de cor, uma das formas, né? Porque cada hora eu dou uma variada. Vou falar de todo mundo que participou e também vou falar o que eu errei no meu. Vamos então para o primeiro look. O primeiro é do Thiago. Lembrando que a ordem é a ordem da entrega do desenho. Quem entregou primeiro, vem primeiro. O Thiago, deixa eu ver aqui o desenho dele. Ele fez a renda um pouco mais espaçada do que realmente é ali na referência. Ali ela tá mais miudinha, então dá a sensação de que não é a mesma renda. No caso dele for passar isso daí para uma costureira, comprar a renda, ela vai acabar comprando uma renda maior e talvez a criação dele não seja feita fielmente como ele imaginou. O movimento ali da saia tá ótimo, amei, tá perfeito, a transparência também tá excelente. Por mais que ele tenha feito um risco, não ficou parecendo recorte, ficou parecendo mesmo que é uma saia por cima da outra. Poderia ter ficado melhor se ele tivesse feito mais luz e sombra, se tivesse deixado esse espacinho que eu falei. Mas ali ficou parecendo sim, muito por conta da pele, que ele deixou bem ali o contorno aparecendo. Também ficou parecendo transparência ali no braço. E o movimento do babadinho também ficou perfeito, adorei. Gostei da luz e sombra. A única coisa que eu tenho pra dizer mesmo é a questão da escala da renda. Na verdade, não é nem escala, a escala até que tá certa. Eu acho que é mais essa questão do espaçamento. Que essa daí é bem mais miudinha do que ele desenhou, mas eu achei ótimo. O look, ele fez só com uma sandalinha, né, Thiago? Podia ter colocado o quê? Um cinto, um brinco, uma bolsa, né? Podia ter incrementado mais esse look, Thiago. Mas eu adorei, está perfeito o desenho. Parabéns. Agora vamos para o da Maria. A Maria, ela fez o look, uma botinha, um cinto e um lencinho no cabelo. Gostei, caprichou, fez ali acessórios, pulseira, brinco. Gostei muito, ela usou o mesmo conceito que eu, gente. Repara bem que ela fez uma ruiva
com botas, meio country. Igual eu, também pensei nisso. Amei essas florzinhas que você colocou. Ai, adorei essa ambientação com essas florzinhas. Amei, amei mesmo. E eu queria saber uma coisa, Maria. Você gosta que eu te chamo de Maria, de Aparecida de Cida? Fala aí pra mim, porque eu sei que você participa sempre. No próximo eu já te chamo do jeito que você gosta. Mas vamos lá para o que interessa. Nessa parte aqui da barra, Maria, eu acho que você fez 3 linhas. Aqui tá parecendo, tá tudo muito confuso. Tá parecendo que é o tal do recorte que eu falei, mas eu entendo o que você quis. Eu sei que aquela linha de trás, você quis dizer as costas. A linha, uma das linhas da frente é a frente e a outra, acho que a do meio, seria a da saia debaixo do vestido. A sugestão que eu dou pra esse caso é exatamente aquilo que eu falei lá no começo do desenho, de fazer uma saia um pouco mais escura. Observa que aqui na referência fica um pouco mais escuro. Aqui ainda fica um pouco diferente, porque não tá no corpo, então não tem a perna, não tem a parte de trás. Mas veja que não fica a linha, mas fica uma linha subentendida. É quase que uma sombra. Você delimitando a linha fica confuso, fica parecendo que é a parte da frente. Então tudo que não tá enfatizado tem que ficar um pouco mais, como que se diz? Como se fosse uma sombra mesmo, sem a linha. Veja que não tem, na referência, não tem aquela delimitação da linha, só uma linha que tá delimitada. As outras, elas estão meio ali, com uma sombra, entendeu? Então, quando você for fazer a arte final, faz só na frente. Atrás, você pode fazer que nem o Thiago, por exemplo. Ele passou um risco um pouquinho mais forte, mas da mesma cor do vestido, por exemplo. Que daí não vai ficar tão marcado desse jeito e não vai ficar confuso pra pessoa entender. Porque aí, se vamos supor, se a costureira fosse fazer, ela poderia achar que era um barradinho que você, com uma costurado, entendeu? Os movimentos, eu gostei dos movimentos que você fez, da sombra. A sombra eu acho que podia ter um pouquinho mais de degradê, se fez tudo de uma cor só. Você poderia ter trabalhado um pouquinho mais, trazendo um escuro um pouquinho mais claro, fazendo essa mescla mesmo com lápis de cor. Mas eu gostei, tá bem melhor do que o anterior. Achei que tá bem bacana. A de cima também gostei, dá pra entender sim que é um babado, ficou muito bom. E a renda você também fez miudinha, ficou bom também. É aquilo que eu falei, precisa entender que é renda. Talvez um pouquinho mais de outros tons aqui, né? Que nem eu também falei na hora que eu fiz o desenho. Fazer um tom acima do que você pintou, mas também passar um pouquinho de outras diferentes, assim, fazer uma sombrinha, pra talvez não ficar parecendo uma estampa. No seu eu entendo que é uma renda sim, não se preocupe em questão a isso. Ficou bem ali no limitinho mesmo entre renda e estampa, mas eu consigo entender que é renda. Gostei muitíssimo do seu contexto geral, do seu look, da sua ambientação, da posição. Adorei! O próximo é o da Dayana. Adorei todo o contexto, adorei que você fez esses acessórios, essa bolsa. Usou bota também, né? Mas essa bota aqui é um pouco diferente, não é tão country, é mais chiquezinha. E vamos falar do desenho da Dayana, da representação. Vou começar pelos movimentos, que eu achei que melhorou do desenho passado, mas ainda ficou muito certinho e ficou muito movimento. Veja que a referência tem pouco movimento, porque é um invasê cortado no fio. Não é um godê que é cortado fora do fio. Do fio é ótimo, né? Do fio. O godê, ele dá mais esse movimento que você fez. No evasê não, dá o movimento mesmo que é o da referência, entendeu? Então um pouquinho menos. Também fez essa linha delimitando a transparência de baixo. A mesma coisa que eu falei pra Maria. Mesmo princípio, se você for fazer, igual eu falei lá no começo do desenho. Faz, mas não faz tão marcado assim. O babado de cima está bom, eu consigo sim entender que é um babado, tem movimento, tem luz e sombra, mas tem pouca sombra. Dayana é uma das que tem medo de colocar sombra no desenho. Não fique com medo, Dayana, pode colocar, vai fazendo testes, que vai dar certo, porque daí vai perder essa sensação de risco. Veja que quando falta sombra, a sensação é de que é risco e não movimento. Você fez bem a sombra ali de cima do babado, principalmente embaixo, onde o babado faz sombra. Você só precisa caprichar mais, escurecer mais essa sombra entre os movimentos. A escala da renda tá boa, só tá um pouquinho mais espaçada. Não tanto quanto o Thiago, mas tá espaçada. E também o tom da renda achei que ficou forte. Muito escura essa renda. Você fez o tom embaixo, certo, do vestido. Só que na hora de você fazer a renda, você acabou fazendo muito escuro.
e aí ficou parecendo estampa e não renda. Então, a renda é complicado por conta disso. Você tem que fazer um tom mais escuro para ela aparecer, mas também não pode ser muito escuro, porque senão aí vai ficar parecendo estampa. Tem que ser um tomzinho acima e você trabalhando em uma ou outra, assim, uma sombra. Então, a única coisa aí, se você tivesse feito do tom que você pintou o vestido, teria ficado perfeito, teria parecido que era renda mesmo, um tomzinho acima, forçado um pouquinho mais. Ah, Thalita, eu não tenho esse tomzinho acima. Pega o mesmo tom e dá uma forçadinha a mais. Faz bem de levezinho o fundo do vestido e na hora de você construir a renda, você faz um pouquinho mais forte. Não desanima, Dai, renda é difícil mesmo, você vai ver que eu também errei, isso mesmo, todo mundo erra. O meu conselho é pega todas essas dicas, essas informações e faz de novo, faz umas 5 vezes, sem croquis mesmo, pega essa referência e faz igualzinho ela tá ali, ó, só pra você treinar no que eu falei que precisa melhorar, beleza? De resto, adorei a composição, ficou maravilhoso, posição perfeita, rosto perfeito, parabéns! Agora é a vez da Arte Praxe. Arte Praxe, fala pra mim qual é o seu nome. Aqui nos comentários ou lá no Instagram. Fale qual é o seu nome, eu quero saber. Bom, nem preciso falar que criatividade é que não faltou aqui, né? Fez criança. Criança, gente, quem queria imaginar? Thalita, podia fazer criança? Podia, ela usou o mesmo modelo ali, ó. Podia ter posto em homem, tanto faz. Era fazer representar o modelo e ela representou o modelo numa criança. Palmas para ela! Vou começar falando aqui dos movimentos. Os movimentos em si tá certo, não está errado, porém você não fez um volume neles. Colocou ele lá e não fez volume. Eu sei que você tentou fazer o volume ali, porque dá pra perceber, mas faltou ali um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de degradê. Ficou um tomzinho abaixo, que quase que não dá pra perceber que é um movimento mesmo. Então, faltou o volume do movimento. Ali em cima também, no babado, a mesma coisa. Você fez o movimento certo, só que faltou trabalhar mais isso. Entende o que eu quero dizer? Só tá a linha, não tá o importante do movimento, o que dá aquele tchan, né, que é o volume. O que dá o volume é a luz e sombra, faltou ali a luz e sombra. Já a representação da renda eu gostei, ficou na escala certa, ficou no limite da razão para parecer estampa, mas ficou parecendo renda sim, porque você conseguiu usar o mesmo tomzinho, um tomzinho acima. Então ficou no limitinho ali de parecer estampa, mas ficou parecendo renda sim. Parabéns pela representação. Na questão da transparência ali de baixo, eu entendi o que você quis dizer. Você quis passar um pouquinho pra lá pra dizer que a renda tá passando, né, da saia de baixo. Só que você cometeu o mesmo erro das outras pessoas, colocou o contorno. Quando for assim, não coloca o contorno. Dê preferência pra colocar o contorno na peça de cima, mesmo ela sendo renda. O único jeito que você não coloca contorno, que vocês não colocam contorno, é no tule, por exemplo. Mas nesse caso ali na referência, ela tem uma barra, é uma renda grossa, não uma renda tulada. Tulada é ótimo, nem sei se tem essa palavra. Mas não é uma renda com tule, renda bem transparente, é uma renda mais grossinha. Então, ela tem ali uma barra, ela não é assim solta. Assim solta você faz com tule, mas mesmo assim, embaixo você não coloca essa linha preta que determina. Essa linha preta é muito perigosa. Tem que saber mesmo onde coloca ela. Eu gosto muito, mas tem que saber aonde colocar. Posso fazer um vídeo de arte final, né, gente? Se vocês querem um vídeo de arte final, escreve aí nos comentários. Sobre a composição, eu gostei da criatividade de ser criança, gostei ali do ursinho, da coroinha de flor, eu gostei da maquiagem, gostei de tudo, mas poderia ter caprichado mais na questão de moda, né? Colocar mais acessórios, eu sei que criança é complicado, mas você meio que fez igual o Thiago, deixou um pouco cruzinho, apesar da super criatividade que eu tenho que te parabenizar aqui, que foi muito em fazer uma criança. Certo? Adorei essa sua imaginação. E o próximo é a Bela. Vamos lá, Bela, para essa sua representação. Vou falar primeiro do movimento.
você fez o movimento certo, porém, um pouquinho torto, mas acho que você quis acompanhar a posição, só que você fez menor do que ali da referência, repara bem. E a estrutura do vestido, você fez ele um pouco armado. O que aconteceu com o seu vestido? Ele perdeu a fluidez, que você seguiu exatamente como tá ali. E, na verdade, você precisa seguir a sua posição, pra ele fluir junto com o seu croquis. Pra você conseguir entender melhor essa questão da fluidez, representa fotos, que nem eu sempre falo. Não pega assim, do jeito que tá a roupa. Pega em movimento, num movimento. Aí você faz todo ele, pega uma referência, pega uma foto de uma modelo que está com um vestido bem fluido e faça ele igualzinho que tá na foto, idêntico. E faz vários, que daí você vai conseguir ir entendendo como é que funciona essa questão de fluidez de movimento com a posição. Precisa um pouco mais de sombra, de luz e sombra no seu desenho no geral, tá bem apagadinho. Eu sei que você fez de lápis de cor, mas eu também fiz e dá pra fazer assim. Eu vou deixar linkado aqui dois croquis que eu fiz com lápis de cor, inteirinho com lápis de cor, pra você entender um pouco mais essa luz e sombra com lápis de cor. E também vai ter mais vídeos mês que vem com lápis, exclusivamente de lápis de cor, pra vocês aprenderem mais sobre isso. E é isso, basicamente, o que eu tenho pra te dizer sobre o movimento a luz e sombra. A renda ficou parecendo renda, também ficou no limite da razão de parecer estampa. A escala tá boa, mas também achei que tá espaçado, poderia ser um pouquinho mais juntinho. E a principal dica que eu tenho que te dar mesmo é você observar mais a questão da fluidez da roupa, do movimento e tudo mais. E treinar e não desanimar, que vai dar certo, você vai ver que o meu desenho também era igual ao seu no começo, tá bom? Não desanima, faça, que vai dar tudo certo. Sobre a composição também tá bem basiquinho, poderia ter se melhorado mais com acessórios e bolsas e cintos. Não dá pra ver aqui no desenho, mas ela fez uma sandália gladiador, gostei muito, acho que super combina com esse tipo de vestido. Mas eu entendo também que vocês fizeram um pouco a referência de moda aí com acessórios e tudo mais, porque eu também fiquei com esse dilema, gente. Esse vestido é sem graça. Ao mesmo tempo que ele tem um monte de informação, ele é sem graça. A gente meio que fica perdido, né, com o que combinar. Mas é isso, eu gostei e bora pra frente, Bela! O próximo é do Rodrigo e eu já vou começar a falar da representação da renda, que ficou grande, uma escala maior do que o real, e espaçado também igual o do Thiago. Então, se eu fosse pegar essa aqui, eu ia entender que isso aqui não era a mesma renda da referência. Se fosse pra escolher pra fazer esse tecido aqui, esse vestido, eu ia escolher uma renda menor. Os movimentos estão ótimos, adorei o movimento. Acho que faltou um pouco mais de sombra, de luz e sombra, porque ele fez a linha, ficou perfeito, mas acho que pode dar uma melhoradinha aí na luz e sombra e no degradê. Não, no degradê tá bom, gostei. Mas na luz e sombra. Na questão da transparência, o mesmo problema de todos, que é a linha preta. Se você tivesse colocado a linha da cor que você fez a renda, não preto e não escuro como o contorno de todo o vestido, ficaria melhor. O problema não é nem a linha preta em si, é ser a mesma linha do mesmo tom do que o contorno do croquis inteiro. Aí fica parecendo que é um recorte. Se eu fosse pegar esse tecido pra fazer, eu iria colocar um recorte ali. A transparência da perna ali de baixo ficou ótima, ficou perfeita. Da frente não, do babado ali de cima faltou, mas também é interpretativo, dá pra entender que talvez não tenha. Mas também é uma questão de lógica, né? Porque se tem embaixo a mesma renda, também tem em cima. Os babados dali de cima também ficaram bons os movimentos, mas também faltou luz e sombra. A luz e sombra ali de baixo, sobrepondo o busto, ficou boa. Então é que nem eu falo pra vocês sabem fazer luz e sombra, gente. Vocês só têm medo. Pratica, pratica e pratica. A renda de cima, da parte de cima, ficou parecendo renda. Mas embaixo na saia, em alguns pontos, ficou parecendo estampa. É por conta da escala. Se fosse menor, ficaria mais parecendo renda. Por quê? Porque geralmente renda com essa escala, ela é uma renda com um tecido mais leve, um tecido mais fino. Aí você teria que fazer a traminha do tule. E também ela tem mais sombra embaixo, porque é quase que um tecido aplicado no tule. E não a renda tramada
estampada, que nem é a dali da referência. Então, assim, em alguns momentos ficou parecendo renda, na onde você colocou menor, e embaixo ficou aparecendo estampa. Principalmente por quê? Porque em cima você colocou uma escala de renda e embaixo você colocou uma escala maior. Então, ficou parecendo que não é o mesmo tecido ali. Ficou parecendo que embaixo é estampa. Adorei a posição. Achei que essa sandália combinou perfeitamente com esse vestido, mas também ficou faltando informação de moda por conta dos acessórios. É a mesma coisa que eu disse antes, né, gente? Eu sei que é difícil, mas vocês não colocaram acessório, gente. Pelo amor de Deus. Adorei que você colocou o braço dobrado, assim, cruzado, que é muito difícil de fazer. Parabéns. Ficou perfeito, hein? Gostei demais. E o próximo é o da Rosana. Eu gosto da Rosana, gente, porque ela dá gancho pra publi. Ela dá gancho pro merchan, porque ela usa o meu book de posições. Aí eu posso falar, gente, essa posição está no book de posições. O link está aqui na descrição, só clicar lá no site que você já vai encontrar lá, book de posições. Inclusive, tem posições gratuitas também para vocês baixarem e, ó, fazer chuchu beleza. Obrigada, Rosana, por essa publi. Mas vamos para o look dela primeiro, que arrasou com essa jaqueta, gente. Quando eu digo informação de moda, é isso, gente. É vocês colocarem elementos. Não quer dizer que o meu esteja bom, porque eu também não coloquei. Mas este é o exemplo de informação de moda. Ela colocou uma jaqueta, colocou a bolsinha, esse coturno maravilhoso que fez um contraponto excelente da renda fofinha com o rock and roll. E fora o cabelo roxo, que não dá pra ver ali direito, mas é roxo o cabelo. Eu sei que ela gosta de roxo, porque eu já pintei o cabelo de roxo. Também vocês podem ir lá no feed ver o meu cabelo roxo. Enfim, vamos para a representação que a Rosana está ansiosa para saber. Na semana passada eu falei para ela que faltou movimento e luz e sombra. Nessa semana ela atacou a luz e sombra, ou melhor, a sombra. É isso que tem que fazer, gente. É testar, colocar, mesmo que for errar. No caso, ela pesou a mão na luz e sombra e deixou muito pesado. Precisaria fazer um degradê melhor ali, coisa que ela não fez. Poderia ter sido aquela cor ali do início, onde tem mais sombra, mas teria que vir suavizando com cores mais claras. O movimento está bom, está certo. O que foi aí excesso foi mesmo a sombra, no caso, né? Faltou um degradê. Também faltou um pouquinho de transparência. Não sei se eu não tô enxergando direito, mas eu acho que ela fez igual a Maria fez, não a que fez da criança lá. Passou um pouquinho da renda, a mesma coisa que eu falei pra ela lá atrás. Não passa essa renda, porque tem, tá vendo que tem a barra ali no vestido? Respeita a barra e presta atenção nessa luz e sombra, dá uma voltada aí no vídeo para você. É o que basicamente que eu falei para todo mundo na questão da transparência, se aplica aqui para você também. Eu adorei o look, perfeito. Só essa questão mesmo da luz e sombra. Parabéns, Rosana, você está evoluindo muito bem no seu desenho, viu? Que a Rosana é seguidora, seguimora, digo que é seguimora, porque ela tá sempre engajando lá. Antiguíssima, acho que foi do começo do ano, não tenho certeza. Agora vamos para o meu desenho e eu vou falar o que eu fiz de errado nele. Eu exagerei nos movimentos para variar, né, gente? Semana passada eu também exagerei, coloquei muito movimento aqui. O evasê, no caso ali, que é a referência, ele não tem tanto movimento. Veja que ali só tem 3, 4 movimentos e mesmo que a posição que eu justifiquei lá na frente faça ter mais movimentos, eu acho que eu dei uma exagerada aqui. Coloquei movimentos a mais, então deu a entender que esse vestido aqui, essa renda é um pouco mais fluida, mais levinha, coisa que ela não deve ser ali pela referência. Também fiz a mesma coisa no babado, exagerei ali nesse babado, ficou esquisito. Também acho que essa renda aqui não ficou do meu agrado, não. Ficou parecendo renda assim, mas eu poderia ter caprichado mais, poderia ter feito ela um pouco mais forte. Eu acho que eu fui infeliz na escolha dos lápis. Eu acho que essa sombra também não ficou boa. Acho que eu poderia ter feito ela diferente. E essa transparência também não gostei, gente. Ai, pra variar, né? Mas é isso, gente. Eu tenho certeza que é por conta da técnica. Eu não domino 100% lápis de cor. Vou ser sincera. Porque eu não gosto de fazer lápis de cor. Então eu fico com preguiça. É um exemplo claro aqui de preguiça. Porque
podia ter caprichado melhor, com as mesmas cores. Do jeitinho que eu fiz aqui, ó, isso aqui foi falta de capricho mesmo. Essa meia calça aqui era pra ser uma meia calça fio 40, 80, 60, aquelas grossonas, sabe? Só que sempre que eu vou representar ela, eu quero achar que tem que ter transparência. Porque na minha perninha fininha, só que não, ela fica um pouco transparente. Só que se eu tivesse só feito ela marrom, teria ficado melhor também. Ficou com essa cor esquisita aqui, porque... só por Deus. A bota é uma homenagem a mim mesmo, porque eu tenho 2 botas dessas, gente. Tem uma com salto, uma sem salto, que eu amo essa bota de franja. Ah, não ligo que não tá na moda. Eu amo e uso sempre. Esse, na verdade, é um look que eu usaria. Se eu fosse obrigada a usar esse vestido, que não é meu estilo, eu faria esse look aqui. Que mais ou menos o que aconteceu aqui, né, gente? Que olha, eu não sei porque eu fui colocar esse look aqui em opção pra vocês lá. Não, vou começar a repensar nisso. O cinto foi truqueira, porque eu coloquei no final, depois do vestido pronto. Achei que tava faltando um negocinho aí, coloquei ele. E de informação de moda não tem muita coisa mesmo, não. Faltou, podia ter posto uma bolsa, sei lá, um treco no cabelo. Enfim, mas tá aí pra vocês. É muito importante essa autoanálise que vocês façam também no desenho de vocês. É óbvio que vocês não podem ficar exigindo muito de vocês, a capacidade de vocês, senão acaba sendo desanimador. Mas é importante que vocês sejam críticos, sim. Não tanto, mas é importante. Eu sei que às vezes a gente não sabe ser crítico. Por exemplo, Thalita, eu não sei dizer se tá bom ou se não tá. Por isso que hoje eu peguei pesado um pouco com vocês. Acabei pontuando bastante erros, acho que praticamente todo mundo. Por conta disso, eu quero que vocês melhorem sempre, que vocês evoluam sempre e sejam melhores na vida, né? Não só no desenho, mas tanto que às vezes eu dou umas liçãozinhas do He-Man aqui. Mas é isso, eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu sei que tá gigante esse vídeo, mas eu sei que vocês são guerreiros e vão até o final. Mas eu preciso contar só pra contextualizar todo esse pegar pesado que eu peguei com vocês. O porquê que eu peguei pesado. Você falou assim, nossa, tem gente que tava perfeito o desenho e você viu defeito. Não é de defeito, é coisas que precisavam ser melhoradas. Eu vou falar rapidinho. Eu fiz um tempo atrás curso de maquiagem e eu maqueio relativamente bem, medianamente. Não pra ser uma maquiadora profissional, no meu ponto de vista, mas maqueio bem. Então eu fui pro curso já com outros cursos, então eu já sabia maquiar medianamente. Só que tinha gente lá que não sabia maquiar absolutamente nada, não sabia nem o que era esfumado, não sabia nada. O que o professor fazia? Na hora de avaliar, ele vinha, olhava o meu e falava assim, tá bom, e passava pro próximo, porque ele não tinha muito tempo de ficar falando pra todo mundo. E aí, as pessoas que não sabiam nada, começaram a maquiar igual eu. E eu continuei no mesmo patamar que elas, porque eu não tinha feedback nenhum. Então, pra ele tava bom, mas ele não falava o que eu precisava melhorar. Tinha coisas a ser melhorada, precisava melhorar, a gente sempre evolui, e ele não falava. E eu ficava putíssima com isso, porque eu pensava, eu nunca vou sair daqui, então não sei nem porque eu vim fazer aqui. Isso é pra ficar igual. Algumas coisinhas só, mas, enfim, é isso que eu quero dizer, que eu não posso pegar leve com quem desenha relativamente bem e pegar pesado com quem não desenha relativamente bem, porque daí elas vão chegar no mesmo patamar e eu não quero isso, eu quero que todo mundo chegue num patamar mais avançado que tem, entendeu? Eu não quero só que vocês sejam medianos, eu quero que vocês sejam os melhores. Então eu vou sempre pontuar, sempre que eu achar que precisa melhorar, que tem como melhorar, eu vou falar, mesmo que o meu não seja melhor, mas se eu enxergar que tem como melhorar, mesmo que eu não consiga melhorar, mas eu veja que você consegue melhorar, eu sempre vou falar. Então eu não gosto muito de ficar avaliando desenho, de ficar dando opinião no desenho, porque cada um tem um estilo, cada um tem uma história. Mas se vocês estão aqui, eu acho que vocês gostam dessa opinião, então eu sempre vou pontuar algo para melhorar. Mas eu também sempre vou buscar algo bom que esteja no seu desenho. Sempre tem algo para melhorar e sempre tem algo bom em tudo, na vida inteira, não só no desenho. Então eu espero que vocês entendam isso, que não fiquem chateados comigo, não é nada pessoal com ninguém. Se eu falei menos ou se eu falei mais, se eu falei menos porque era melhor ou se eu falei mais porque era pior, não tem nada a ver. Nessa questão, estou avaliando este vestido, por isso que eu não avalio o desenho inteiro, que é complicado. Então, sempre vai ser pontual nessa questão e eu sempre vou ter algo a acrescentar no seu desenho. Eu espero que vocês continuem participando do desafio, que eu não tenha afastado ninguém, porque entenda que eu quero o melhor de vocês. Entenda que isso que eu tô fazendo aqui, gente, é coisa de curso, que nem se salário de faculdade. É mesmo, mas eu gosto. Eu gosto de fazer isso, entendeu? E eu acho que vocês são meus seguidores, a maioria aqui super engaja lá. E eu gosto, gente, é isso. E eu quero que vocês sejam os melhores que eu, pra vocês falarem assim, eu aprendi com a Thalita. Aí a pessoa vai ver o desenho maravilhoso de vocês e vai falar, isso é boa mesmo, hein? Então, todo mundo vai ser bom aqui, certo?
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa pra me falar, pode me chamar em inbox lá no Instagram. Se for coisa ruim, inbox. Se for coisa boa, pode ser nos comentários. Mês que vem vai ter tema novo que tá rolando já lá no Instagram. Acho que nessa altura do campeonato a gente vai ter decidido. E domingo vai sair o novo desafio do mês novo, tema novo, tudo novo. E eu espero que o vídeo que vem seja melhor que esse. Eu acredito que cada vez vai ser mais comprido mesmo, gente. Né? Vamos aprender. Eu sei que tem gente guerreiro que veio até aqui, então coloca aí nos comentários. Sou guerreiro pra mim saber quem são os parça aqui do canal. Infelizmente também não tem a minha cara aqui falando. Vocês estão vendo esse desenho aí o tempo todo estático. Eu vou pensar se na semana que vem eu apareço com a minha cara, viu? Porque tudo tem que fazer, gente. É maquiagem, arsenal de câmera na frente, é cenário. Então não sei, tá? Se achar que é muito ruim ficar com esse desenho aí enquanto eu falo quase um podcast, coloca aí nos comentários, que daí se tiver bastante gente falando, não, prefiro sua cara, aí eu gravo. Se não, vocês falarem assim, não, relaxa, pode ser esse desenho, então, e vai continuar assim, beleza? Agora sim, um beijo e a gente se vê por aí.